Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Sextou aí na sua vida. E se sextou, é porque Deus aposta todas as fichas em você, que esse é um grande dia para você fazer diferente, para você amar mais, para você agradecer mais, para você se elevar mais, para você permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida, para você ter mais coragem. Hoje início do nosso novo quadro aqui dentro da mentoria, Hot Seat. Temos uma grande convidada, que é a Aline, e essa convidada veio através da Thaís, que a conheceu, né? E ficou sabendo da história dela. Então, eu acho que esse Hot Seat vai começar assim com um grande brilho, com grande testemunho, porque a história da Aline é comovente e é uma história de superação, de amor, de verdadeira entrega. Então, para começarmos hoje, né, vamos fazer a nossa oração do dia e mais do que isso, vamos intencionar o nosso dia. Intencionar que sejamos pessoas felizes, pessoas alegres, que possamos ser pessoas que escutem a voz do Espírito Santo, que veja a vida com o olhar do Espírito Santo e que possamos realmente ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus aqui na Terra. Bom, então eu vou dividir a tela com vocês. Faça a sua intenção do seu dia aí, que aí nós vamos fazer a nossa oração, tá? Só vou dividir a tela aqui com vocês. Espero que dê certo, gente. Vamos torcer, porque na outra aula hoje foi meio complicadinho, mas eu tenho fé que vai dar certo nessa aula aqui. Quero gravar essa aula para todas. Vamos lá para a nossa oração do dia. Só um minutinho que está entrando aqui. A ti rendo graças, Espírito Santo de Deus. Com toda a intimidade que eu tenho com o Senhor, eu renovo hoje as minhas energias, forças à minha identidade e meu propósito. Tudo aquilo que não faz parte daquilo que o Senhor me chamou para fazer, que o Senhor mesmo tire. Eu não vou lutar com coisas que não são plano do Senhor na minha vida. Eu te dou liberdade para que o Senhor remova, porque o Senhor me deu liberdade para fazer o que eu quisesse. Mas aquilo que não faz parte do meu propósito, eu abro mão. Pai, eu peço que a minha alma seja guiada no Espírito e que meu espírito seja guiado pelo seu Espírito e o meu corpo seja governado nas minhas vontades e as minhas emoções sejam dominadas pela minha alma e pela minha mente. Pai, meu corpo submete a minha alma e o meu espírito ao teu Espírito Santo de Deus. Hoje, eu peço que o Senhor coloque uma alegria, um olhar diferente para minha esposa, que eu possa curtir meus filhos e que juntos possamos viver e sermos gratos pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha casa. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, dizer, né, que estamos muito felizes com a nossa convidada, a Aline, que ela possa ser um instrumento seu hoje aqui nessa aula, que possamos mudar a nossa vida tendo a fé que ela teve e que possamos entregar como ela entregou. Nós queremos pedir que o Espírito Santo esteja aqui em volta de todas nós e que a sua vontade seja feita sempre e que a única autoridade é você, Deus, e que nós possamos reconhecer que a autoridade vem de Deus e que nós queremos viver debaixo dessa autoridade. Em nome de Cristo, amém.
Então, meninas, hoje um dia especial para quem está chegando aí, né? Bom dia para todos vocês. Dia super especial. Vamos começar o nosso Hot Seat. Tem bastante meninas aqui já na sala de aula. Eu vou colocar a Aline aqui junto. Aline, quero agradecer a sua disponibilidade, quero agradecer por você ter levantado tão cedo, né? Estar aqui conosco. E a palavra é sua. Pode falar, Aline. Bom dia a todas. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero muito agradecer esse momento que foi me dado e é sempre uma honra para a gente falar do Senhor. Eu tenho até que me conter porque a gratidão ao Senhor ela é imensa, né? Mais um dia que nós estamos aqui, mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado para falar dele e para viver esse dia, né? As coisas que ele tem para nós. A vida, ela é um dom, né? Então, nós temos que acordar agradecendo esse dom que o Senhor tem dado. Um dom é sempre algo bom, né? E nós temos que agradecer ao Senhor por esse dom que ele tem nos dado. Hoje eu vim aqui, estou aqui para contar o meu testemunho, né? Algo que foi marcante na minha vida, um divisor de águas. Desde que eu me entendo por, por gente, eu sou cristã. A minha mãe está aqui na live. Obrigada, mãe, por ter acordado cedo. Até tinha falado que achei que a senhora não estaria, porque era muito cedo. Então, assim, agradeço a minha mãe por ter nos criado, né, num lar evangélico, nos ter mostrado, né, o caráter de Deus através da vida dela e através do testemunho dela que eu cresci, foi fundamentada a minha vida, né? Então, assim, o testemunho que a minha mãe tem marcou a minha vida de uma forma, assim, a conhecer Deus e ter convicção de quem é Deus, né? Há 2 anos atrás, eu tive uma gestação, a gente descobriu que eu estava grávida e de início foi uma alegria, né? Mas em seguida, logo vinha sentimentos e pensamentos assim que como se algo fosse dar errado, né? Então, assim, sentimentos de morte mesmo. E eu comecei a orar. Falava, meu Deus, tem misericórdia, guarda mim, guarda essa criança. Às vezes estava fazendo estágio na época, ia fazer estágio e tinha que voltar para casa porque eu começava a passar mal, me dava uns clarões e aí acabava vindo para casa, tinha que ficar o dia inteiro deitada até aquela dor de cabeça passar, até aquele. Era como se fosse uma cegueira, né? E aconteceu que eu fui, fiz o ultrassom, o primeiro ultrassom normal. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu queria que uma amiga minha, ela está tentando entrar, que eu gostaria de citar ela também, né? Ela foi uma pessoa assim que foi marcante nessa etapa na minha vida. E eu chamei ela, falei que eu quero muito que você esteja lá. E um dia ela me ligou. A gente não costuma assim conversar sempre, a gente não costuma conversar direto, mas é aquela amizade que ela é uma irmã para mim. Então, assim, o sentimento de amiga, ela tá sempre muito forte, né? E ela me ligou e ela falou assim, era bem cedo a hora que ela ligou, e ela falou assim, Ninha, como tá a sua gestação? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Às vezes eu sinto uma dor de cabeça, mas não é nada, acho que não é nada grave, né? Eu vou essa semana já no médico fazer uma ultrassom para acompanhar e vamos ver o que vai ser, mas eu acho que não é nada grave. E ela tem um dom de revelação muito forte, por mais que ela não queira, por mais que ela negue, o Senhor, ele tem
um contato com ela muito terrível, vamos falar assim. E o Senhor mostra para ela as coisas em sonhos, são verdadeiramente coisas assim de Deus, né? Revelações dele. E aí ela me ligou e falou assim: você sabe que eu não gosto de ficar falando as coisas que Deus me fala, porque parece que eu sou uma portadora de más notícias, mas isso eu tenho que te falar, porque senão eu não sei o que que vai ser da minha vida. Eu tô desde madrugada acordada, não consigo dormir. E ela falou assim: eu tive um sonho e esse bebê veio para te levar. E nisso ela descreveu, né, como se fosse as semanas que o bebê estava na gestação, né? Ela falou, olha, aparecia só a cabeça e as mãozinhas dele, você estava numa maca de hospital com ele no colo e ele te chamava e, e de repente eu via o seu corpo na maca e você só falava comigo, eu tenho que ir, cuida dos meus filhos e tal, né? E nesse momento, assim, foi um baque, porque aquilo que eu estava sentindo, que eu acredito que já era o Espírito Santo de Deus, né, trazendo ao meu coração, foi um baque, assim. E eu falei para ela, fica tranquila, você não é uma portadora de má notícia. Eu agradeço a Deus porque quando Deus revela, é porque Ele quer nos dar livramento. Ainda há uma chance da gente orar e pedir a Deus por livramento, né? E aí eu desliguei o telefone, levei o João na escola e me ajoelhei. Quando eu voltei, e isso para mim foi o divisor de águas na minha vida. Porque, embora eu sendo cristã a vida inteira e a gente tendo noção de quem é o Espírito Santo, a gente sentir ele algumas vezes, nesse dia eu pude saber quem é o Espírito Santo que leva ao Pai aquela oração que a gente não consegue fazer, que leva a Deus aquele gemido inexprimível, né? Que a gente não consegue expressar, né? E aí eu me ajoelhei e é lógico, né? Eu tenho 2 filhos. É lógico que quando a gente se vê nessa situação, a primeira coisa que a gente pensa são nos filhos, né? E eu falava, Deus, eu gosto tanto de viver que eu não gosto nem de reclamar, eu nem reclamo de nada, o Senhor sabe que tudo para mim tá bom. E eu, Senhor, eu amo viver, eu quero estar nessa terra, eu sei é, que isso pode acontecer, mas eu sei que o Senhor pode me curar. E antes disso, eu quero falar que a minha mãe está aqui. Eu vou falar agora o testemunho dela, que é o fundamento para a minha vida, né? Nós somos de uma igreja pentecostal e nós passamos para essa igreja por um milagre que a minha mãe recebeu. A minha mãe, ela foi diagnosticada assim já em praticamente fase terminal de um tumor no ovário. E era um tumor palpável, né? Era um tumor já que ela sentia muitas dores. E em uma das consultas, o médico falou: Ó, nós vamos te operar, então você vai para casa, você se despede dos seus filhos, porque nós não sabemos se você vai voltar. Então ela foi para casa e nesse final de semana tinha aberto uma igreja bem ao lado da nossa casa. Era num domingo à tarde, se eu não me engano, num domingo à tarde, às 2 horas era o culto, e a minha mãe foi nesse culto a primeira vez. E aí, no final do culto, o pastor fez apelo, né, se alguém queria receber uma cura, e a minha mãe ficou no lugar dela, porque até então não era comum, né, a gente ouvir falar de curas e tal, na igreja onde a gente estava.
E ele começou a falar, e eu lembro exatamente de ter escutado ela, o testemunho e a palavra que ela falava, exatamente que o pastor falava, era que ele começou a contar uma história assim: certa feita havia uma mulher que ela tinha um tumor, e começou a contar a história de uma mulher como se fosse da minha mãe. E ela deu um passo à frente, ela recebeu aquela oração, e já naquela oração, ela já não sentia mais dor, né? E foi para casa já não sentindo dor, mas o tumor ainda estava ali. E na segunda de madrugada ela ia sair para poder fazer, era em outra cidade, né? Ela ia sair para fazer essa cirurgia. E quando ela foi, quando foi domingo de madrugada, segunda de madrugada, ela acordou durante a madrugada e ela viu dois homens sentados na beira da cama dela, vestidos de branco. E esses homens falavam uma língua que ela não conhecia, que ela não conseguia entender. E ao mesmo tempo ela escutava barulho como se fosse louça batendo. E ela adormeceu novamente. Quando ela acordou, ela já não sentia mais aquela dor. E a dor que ela sentia era uma dor de corte. E o tumor que era palpável, ela já não sentia. Então ela foi pro ela quando se arrumou e foi sair, o meu irmão ainda falou assim: "Mãe, por que que você vai se Jesus já te curou?" E ela falou: "Eu preciso". E o meu irmão, na época, tinha mais ou menos a minha idade também, uns 7, 8 anos. E aí ela foi, chegou lá, o médico, conversando com o médico mandou ela de volta para a ultrassom. Na ultrassom não conseguiram achar o tumor e ela foi curada, realmente curada por Deus, né? Então, eu cresci nessa fé. Quando eu escutei esse testemunho da minha mãe contado por ela, eu cresci acreditando que Deus é o Deus de todas as coisas, que Deus é o Todo-Poderoso e que não existe nada impossível ao Senhor. E aí, minha amiga falou, eu orei e no que eu me ajoelhei para orar, eu tentava achar palavras para alcançar o favor do Senhor. Porque o que eu precisava naquele momento era um favor do Senhor e me dar a vida novamente, né? E não achava palavras, eu não conseguia colocar numa balança falando assim: Deus, não conseguia, não, era como se nem, não vou nem falar, porque não alcança. Eu falar que eu sou uma pessoa boa, eu falar que eu não faço mal a ninguém, eu falar que eu ajudo as pessoas, isso não alcança. Nada alcança quando a gente coloca na balança de Deus, né? E aí, nesse momento, nessa caminhada, a gente vai percebendo quem é Deus, porque nada é nosso. O que a gente tem do Senhor é pela graça. Então, por mais que eu esteja fazendo, vamos colocar assim, mais que a minha obrigação, que é buscar o Senhor, que é ler a Bíblia, que é entregar a minha vida, não alcança o favor que o Senhor já teve por nós, né? E o favor do cuidado dele sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo me marcou nesse dia, porque eu chorava e eu não conseguia falar, não conseguia alcançar, mas eu sentia algo de dentro vindo para fora, era um choro, um gemido mesmo. E eu acredito que naquele momento estava chegando ao Deus da forma que teria que chegar, né? E acabou a minha oração. E aí começa, né, aquela batalha na nossa mente, né? Aquela batalha, não, eu não vou dar lugar a essa voz. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Deus, o Senhor sabe que eu não quero morrer. Deus, o Senhor sabe. E durante o dia, quando a gente recebe uma notícia assim, ou qualquer outra notícia que tire a gente do nosso alinhamento, do conforto que nós estamos, aquilo ali vai consumindo a nossa mente, né? E é a hora que a gente tem que travar a batalha
para poder não sucumbir, não desistir, né? E os pensamentos vinham e no outro dia eu fui fazer ultrassom. E no que eu fui fazer ultrassom, levei a irmã Elisângela, que é uma pessoa de Deus que o Senhor colocou dentro da minha casa. Eu posso falar que nos meus momentos de fraqueza ela era uma coluna aqui. E levei ela junto, porque o Rodrigo não estava aqui. Era um ultrassom de 8 semanas, que na verdade ia ser feito com 9, para ver o acompanhamento do bebê. E na hora que a doutora colocou o ultrassom na minha barriga, eu vi que já não tinha mais aquela linhazinha e nem o número dos batimentos, né? E aí ela mexeu, e eu só falava, Deus, eu sei que eu creio que o Senhor podia salvar a mim e ao bebê, mas a sua vontade é perfeita. Então eu sei, eu não vou nem questionar, porque eu sei que de alguma maneira o Senhor já está agindo no que eu pedi, né? E aí ela mexeu, e ela falou assim, Aline, o bebê não tem mais batimentos. Eu queria te dar uma boa notícia, mas o bebê não tem mais batimentos. E eu falei, tudo bem, doutora. Sem tristeza, sem pesar, porque ali eu já estava vendo a mão do Senhor agir em meu favor, né? E aí ela continuou o ultrassom, e aí ela falou assim, mas tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que começar a investigar. E eu falei assim, o que que foi, doutora? Ela falou assim, eu não sei falar o que que é, não tá claro, mas parece que é um tumor. Aí eu falei, um tumor? Ela falou assim, mas um tumor aonde? Tá na barriga? Tá onde? Ela falou, não sei te falar. Não sei se é no ovário, não sei se é no útero, não sei, não consigo te falar agora onde está esse tumor. Nós vamos fazer uns exames, né? E aí a gente vai descobrindo, e aí vamos fazer a cirurgia, e eu tenho pressa nisso. Quando ela falou que ela tinha pressa, eu vi que não era qualquer coisa, né? Porque assim, eu já estava maravilhada com o agir do Senhor daquela forma, não foi da forma que eu imaginei que seria, mas da forma que o Senhor achou melhor, né? E aí nós começamos a fazer os exames, fiz o CA, e o CA já tinha dado alterado. Aí ela. Nesse momento eu afirmei em mim, né? O Senhor vai me curar. O Senhor curou a minha mãe. Deus, eu sei quem é o Senhor. O Senhor sabe da minha convicção de fé. E eu tenho muitos outros milagres para contar, né? A respeito disso, a Manuela, quando eu estava grávida dela, eu tive Zika vírus. E uma noite, numa vigília, um irmão falou assim: eu vejo a unção de cura descer sobre a sua vida essa noite. Ele não falou que eu estava sendo curado, mas a unção de cura estava sendo derramada sobre a minha vida e curando ela de todos os males que ela poderia ter, né? Eu tive o João, que a gente desde pequenininho viu que ele tinha luxação do quadril, e eu falava: Deus, eu não aceito essa doença, porque eu sei que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Coloca esse quadril no lugar. E 6 meses depois, quando voltamos, o médico já falou que ele não tinha nada. E é uma coisa que demora aí 2 anos até se regularizar, né? Fazendo tudo certinho. Então, eu sabia, eu tinha convicção de que Deus é o dono de todo o poder. E ali eu travei essa... Não, Senhor, Senhor, me cura, Senhor. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que eu posso ser curada. Senhor, e aí eu comecei numa batalha ali de pedir ao Senhor que Ele me curasse. Eu falava, nesses conflitos, eu falava assim, Deus, o Senhor sabe que se o Senhor quiser me levar, e assim, é algo que consome a nossa mente durante todo o dia, né? E aí eu falava, tinha hora que eu falava, Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe que eu não quero morrer. E que se o Senhor for me levar, o Senhor vai me levar porque o Senhor é Deus, mas eu vou contrariada. O Senhor sabe que eu amo viver, o Senhor sabe que eu amo estar aqui, o Senhor sabe a gratidão que eu tenho por todas as coisas que o Senhor tem me dado, pela trajetória que o Senhor me deu, e era intenso, sabe? E como se eu tivesse assim, não, eu sei que o Senhor vai me curar. Aí vinham os exames, né? Eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor vai me curar.
Aí veio a tomografia, e a tomografia veio e o tumor estava lá. Mas não dava para distinguir onde estava. Aí vinha outro exame. E eu falava, vai ser agora. Vai ser agora que eu vou ter a resposta da minha oração. E numa intensidade, e clamava ao Senhor, e clamava, e buscava de madrugada, e o tempo inteiro, buscando ao Senhor pela cura que eu sabia que Ele tinha para me dar. E chegava na hora do exame, estava lá o tumor. Aí fui fazer um Doppler, né? Porque aí já tinha mostrado que o CA estava alterado, e aí depois da ressonância deu bem certinho que era um tumor, e o tumor era no ovário. Esse tumor no ultrassom ele estava com 5 centímetros, na ressonância ele estava com 8. E depois que eu fiz essa ultrassom, aí a médica, essa ressonância, ela ficou mais assustada ainda, né? E aí ela falou, Aline, ó, termine e tal, e eu vou te passar, não vou mais fazer a cirurgia, quem vai fazer essa cirurgia, eu vou te passar para um especialista em Goiânia. E aí eu percebi que a coisa era mais séria do que eu pensava. Ela falou, você vai fazer um Doppler, só que ela só falava, né? Vai fazer um Doppler. E aí chegou na hora da ultrassom, aí ele falou, realmente já está vascularizado e tal, e a gente não entende isso, né? Mas eu não queria saber, porque eu sabia que Deus ia me curar. Eu tinha essa convicção, né? E chegou na hora, o Doppler vascularizado, com todos os indícios de que realmente era um tumor maligno, né? Mas ela não falava isso para mim, ela só demonstrava, assim, em rapidez de fazer, né? E aí ela falou, ó, depois a gente vai ter que ver o tratamento melhor e tal. E o Rodrigo achou um oncologista em Londrina. E aí eu mandei para o Rodrigo, para o doutor, esses exames, e ele marcou. Graças a Deus, assim, foi uma coisa que hoje foi rápida, né? Foi uma duração aí de 2 meses, mas foi uma eternidade, foi algo que não passava. E eu, na tentativa de mover a mão do Senhor em meu favor, eu fiz um jejum. Falei, Deus, eu vou fazer um jejum. E eu vou tocar o Senhor. Eu vou fazer um jejum de 3 dias. E eu fiz esse jejum de 3 dias sem comer nada, só bebendo água. E foi outra experiência muito forte que eu tive com Deus. Porque nos momentos em que vinha a fraqueza, eu falava, Deus, a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas da tua palavra. E eu peço ao Senhor que o Senhor me sustente. E naquele momento era como se o Espírito Santo de Deus tirasse com a mão toda a necessidade da minha carne. E eu voltava ao normal, conseguia fazer todas as coisas que eu tinha para fazer. E no outro dia a mesma coisa. Aconteceu isso 3 vezes. Deu sentir a minha carne e achar que não ia conseguir, não no sentido de vontade de comer, de fraqueza mesmo, né? E eu falava, Deus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas da tua palavra. Então eu peço que o teu Espírito me sustente nesse momento. E mais uma vez a minha força ali era renovada. Então foi algo que eu realmente vi que o Espírito Santo de Deus, ele sustenta a nossa carne. Mesmo que a gente ache que precise de alimento, o Espírito Santo de Deus na nossa vida é muito maior do que isso. E fiz esse jejum, né? Nesse meio tempo nós tivemos a inauguração aqui da SPD e foi uma aprovação muito grande, porque eu gosto muito de churrasco. Ouviu aí, né, Thaís? Quando eu for, eu quero churrasco. Eu gosto muito de churrasco e na inauguração nós fizemos um almoço no restaurante e nesse restaurante é um dos restaurantes que tem a melhor carne assada de Jataí. E eu sentei lá com todo mundo à mesa e eu falava, Deus, o Senhor está vendo. Deus, o Senhor está vendo a minha renúncia, o Senhor está me vendo, né? Deus, os teus olhos estão me contemplando.
e acreditando que aquilo ia mover a mão de Deus. E eu falei, agora vai. E aí teve mais um... No momento que eu fui entregar esse jejum, né, na hora que eu fui entregar, é como se eu não tivesse feito nada. É como se aquilo ainda não fosse o suficiente para eu mover a mão de Deus. E mais uma vez, Deus falando profundamente ao meu coração. E as coisas que Ele tem nos dado não é por merecimento, não é porque a gente busca, é pela graça dele. Até porque nós passamos por altos e baixos na nossa vida e a gente não consegue ter, às vezes, uma busca contínua da presença de Deus. Nós ficamos fracos. E já pensou se fosse por merecimento na nossa fraqueza o Senhor agir na nossa vida? Então, mesmo nos momentos de fraqueza, o Senhor ele está conosco, cuidando de nós da mesma forma, né? E ali, aquela luta todos os dias, Deus, o Senhor sabe, eu não aceito morrer. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar, porque o Senhor é Deus e não tem o que eu fazer, não tem como reverter isso, mas eu vou contrariada. E eu chegar aí, o Senhor vai saber que eu vou contrariada. Mas em momento nenhum eu reclamava da situação, né? Eu nunca reclamei falando, Deus, por que isso? Deus, por que comigo? Deus, Deus, Deus. Mas eu falava, expressava para o Senhor que eu realmente não queria ir justamente porque eu amo meus filhos, e aí foi algo que eu comecei a repensar na minha vida. O meu filho tem 11 anos, a minha filha tem 6 ou 5, eu não lembro da época. E o que eu ensinei para eles do Senhor? Que Deus eu ensinei para eles? Que Deus, eu quero, Senhor, ter a oportunidade de mostrar para os meus filhos o Deus que eu conheço. Então, me dá essa oportunidade, Senhor. Senhor, eu quero ter essa oportunidade de educar os meus filhos no teu temor, educar os meus filhos nos teus preceitos. Eu preciso disso. E orava ao Senhor todos os dias. Eu quero ler aqui para vocês o Salmo 30, que foi o salmo que o Senhor deu nesse período. Nunca tinha me atentado, a gente usa alguns versículos, né? Mas eu nunca tinha me atentado. E eu vou ler aqui para vocês o Salmo 30, que fala assim: Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, a ti clamei e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. E tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Aqui, eu quero contar para vocês que, diante de todo esse processo, eu sempre pedi ao Senhor que falasse assim: vai ficar tudo bem. Eu falava, Deus, eu só preciso ouvir o Senhor falar comigo que vai ficar tudo bem. E se eu ouvir o Senhor falando comigo, eu sei que vai ficar, e aí não interessa o processo que eu vou passar. Mas eu sei que vai ficar tudo bem, porque eu sei quem é o Senhor. E eu, em todo tempo, eu pedia para que o Senhor falasse comigo que ia ficar tudo bem, me desse uma palavra que fosse, me fizesse, né? Porque aí eu ia descansar. Se o Senhor falasse, se eu ouvisse a voz de Deus e ele falasse comigo como outras vezes que ia ficar tudo bem. E o Senhor não falava comigo. Então aqui quando fala assim,
tu encobriste o teu rosto, e eu fiquei perturbado. Eu realmente fiquei perturbada no sentido de, era um conflito, porque eu queria que Deus fizesse a minha vontade, e o Senhor não falava para mim que a minha vontade ia ser feita, né? Que a minha fé ia ser atendida, que o meu pedido, e Deus não falava nada. E aquilo conflitava dentro da minha alma, porque eu não queria saber da vontade de Deus. Eu queria que o Senhor fizesse o que eu estava pedindo, porque eu tinha fé para aquilo acontecer. E eu tenho fé para que isso acontecesse. E em alguns momentos vinha na minha mente, não, mas se eu tiver que passar, eu sei que o Senhor vai estar lá dentro da fornalha me esperando. Então, eram momentos assim que o Senhor ministrava o meu coração, mas eu queria que fosse feito do jeito, porque eu tinha fé para aquilo. Eu não queria passar por cirurgia, eu não queria passar por outra coisa, porque eu sabia que o Senhor podia me curar, né? E ao mesmo tempo que eu pensava assim, eu pensava, não, mas Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa. A minha fé vai alcançar. E ao mesmo tempo a minha fé não alcançava. Eu juntei tanta fé, eu juntei tanta coisa, eu juntei e eu queria colocar assim, ó, entregar a Deus, mas era como se minhas mãos estivessem vazias. Não alcançava o favor do Senhor. E aqui falava, aqui fala, te clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? E eu falava, Deus, eu não quero morrer. Mesmo que seja para eu morrer e ficar aguardando no dia da ressurreição, Senhor, que proveito vai ter o meu sangue na terra? Que proveito eu vou ter? Deixa eu fazer a tua obra. E eu falava para o Senhor, eu queria cuidar dos meus filhos, eu queria fazer a obra do Senhor, eu queria tanta coisa e eu queria me segurar nessa terra através de tudo isso que eu queria. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilice e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. E eu orava, eu li esse salmo todos os dias, mas eu li esse salmo para continuar brigando com Deus, que eu queria, que eu não queria morrer, eu não queria, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe. E foi até que chegou o dia chegou próximo à cirurgia. Acho que faltava uma semana, e isso também é uma coisa que me marca muito, porque é, foi algo marcante na minha vida. Foi quando eu me ajoelhei para orar, e aí naquele momento, assim, de coração, né? Não porque, eu tenho, tá bom, Senhor, eu te entrego. Não, não foi assim. Foi numa oração e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus no meu coração. E naquele momento eu consegui me entregar e falar: Deus, hoje eu me entrego à tua vontade. Se for para o Senhor me levar, eu sei, Senhor, que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. O Senhor vai cuidar dos meus filhos, assim como o Senhor cuidou de mim até hoje. Muitas coisas acontecem na nossa vida e o Senhor tem cuidado de nós. E eu sei que o Senhor vai cuidar dos meus filhos e guardá-los até que chegue a eternidade, no dia da gente se encontrar. E hoje eu me entrego à tua vontade, que seja feito o que o Senhor tem para mim. E eu orei, e aquele dia eu me entreguei à vontade do Senhor, sabendo que podia acontecer do Senhor me levar naquela cirurgia, que era algo que eu sentia.
né? E a partir daquele momento, eu comecei a viver a minha vida, viver com paz, porque eu me entreguei ao cuidado do Senhor realmente. Porque a minha alma foi entregue ao cuidado do Senhor e eu senti dentro de mim que a vontade do Senhor, porque uma coisa é a gente saber e a gente vê isso ao longo da nossa vida, outra coisa é você sentir, se entregar realmente à vontade do Senhor com o teu sentimento. E eu, a partir daquele momento, eu tinha convicção que o Deus dos deuses, que sabe o que é melhor para nós, que vê além da curva, que vê todas, que sabe todas as coisas que vão acontecer no futuro. Eu me entreguei aos cuidados dele e eu comecei a viver e me desprendi. E falava, Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha mãe. Não era mais uma preocupação para mim, os meus filhos não eram mais uma preocupação para mim, porque eu sabia que o Senhor ia cuidar deles. E chegou o dia da cirurgia e eu fui fazer a consulta com o doutor, crendo ainda, né? Senhor, o Senhor sabe. E agora eu me entrego à sua vontade, mas eu creio que o Senhor pode me curar. Não era mais, eu não quero morrer, Deus, eu sei, Senhor, que a sua vontade é a melhor para mim. Mas eu peço ao Senhor, a minha fé ainda continua aqui e eu ainda sei o Deus que eu sirvo. Se for da tua vontade me curar, eu sei que o Senhor vai me curar. E aí, eu fui lá e o doutor falou assim: olha, eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer uma biópsia de congelamento. E ainda que dê conclusivo, mesmo que não saia maligno, saindo inconclusivo, nós vamos tirar tudo e nós já vamos iniciar com o tratamento necessário. Aí eu falei, doutor, o senhor sabe, né? Que pode não ter nada aí na hora que o senhor abrir, né? Aí ele falou assim, Aline, pode ser que seja menor do que a gente imagina, mas vai ter alguma coisa aí, a gente vai ter que tirar. Aí no meu pensamento, o senhor tá vendo, né, Deus? Ele tá duvidando, mas eu tô crendo. Mas com sentimento de entrega já, de cuidado, né? Crendo que o Senhor faria o melhor. E nessa hora eu já tinha aceitado que se fosse para ele me levar esse seria o melhor para mim, e eu, né? E aí eu falei assim, então tá bom, doutor. E aí eu fui pro hospital, de lá já fui pro hospital. E chegando lá no hospital, a gente troca de roupa, né? E a menina veio e me avisou, né? Falou assim, Aline, pode se ajeitar que nós já vamos te levar para a sala de cirurgia. E eu me ajoelhei e orei e eu falei, Deus, mais uma vez, com todo o meu coração, eu me entrego a ti, Senhor. E eu sei que nesse momento, se for para o Senhor me levar, eu me entrego a Ti e eu vou querendo cumprir a Tua vontade na minha vida. Que seja feito o Teu querer na minha vida. E orei, entreguei a minha vida ali ao Senhor. E na hora que eu abri os meus olhos, ainda ajoelhado, eu senti o Espírito Santo de Deus de uma maneira tão forte. Quando fala do ventre, eu não sabia explicar, mas hoje eu consigo sentir isso. Foi tão forte de dentro para fora, falando para mim assim: os meus anjos já estão naquela sala te aguardando. Então, se durante todo esse período o Senhor não falou para mim que ia ficar tudo bem, naquele momento eu tive a certeza de que o Senhor tinha me dado uma segunda chance. E na minha oração eu falei: Deus, eu não sei se o Senhor está esperando eu reclamar, eu não sei se o Senhor está esperando eu falar algo ao contrário, Senhor, para duvidar do seu poder, mas o Senhor sabe que eu creio no seu poder. E hoje eu creio no Senhor tendo o melhor para mim. E
o Espírito Santo de Deus falou comigo daquela forma. E na hora que eu me levantei, que eu peguei meu celular, a minha prima tinha acabado de mandar uma mensagem falando assim, eu acho que ela não sabia o horário da cirurgia, e ela falou assim, eu acabei de orar, e os anjos do Senhor já estão te aguardando naquele centro cirúrgico. E aquilo para mim, eu me regozijei porque eu sabia que ia ficar tudo bem. O Senhor que teve o rosto dele encoberto o tempo inteiro nessa trajetória, ali ele se revelou e falou para mim que ia ficar tudo bem. E aí eu peguei, calcei o chinelo e estava indo, aí ela falou assim, onde é que você está indo? Eu falei assim, a gente não vai? Aí já mudou tudo, né? Meu pai está indo comigo. Tem gente me esperando lá, vamos. Aí eles falaram assim, não, volta lá, você tem que ir na maca. Eu falei, por quê? Porque na maca eu tô bem. Aí ela falou, não, porque você vai ter que voltar, você vai estar sedada, e aí você vai voltar na maca. E aí eu não entendia nada, né? Nunca tinha feito uma cirurgia. Falei, não, então tá bom. Aí voltei lá e sentei, fiquei na maca, assim, esperando, né? Aí elas chegaram, entraram no quarto, você não vai deitar? Aí eu falei, mas deitar por quê? Eu não tô doente, gente. Vambora! E ela falou, mas você não vai deitar? Eu falei, qual é o risco de eu cair aqui? Aí ela falou assim, não. Aí ela falou, menina, mas você tá indo operar. Eu falei, não, vambora, vambora. E aí nós fomos, né? Eles me levaram sentada mesmo, porque eu não estava doente, não mais, né? E aí chegamos na sala de cirurgia. Nessa época eu estava fazendo estágio na UTI, então assim, na UTI quem está lá está doente, né? E o estágio de fisioterapia a gente trata o pulmão, né? Aí ele falou, o doutor falou assim, mas você tá bem, né? Eu falei, tô, doutor. Eu só tô com medo de uma coisa. Que aí aquela tranquilidade aí me deu medo de outra coisa, né? Olha só. Aí eu falei assim, doutor, tô com medo de não conseguir respirar na hora da cirurgia, na hora que injetar o gás, porque ia ser por vídeo, né? E aí ele pegou e falou assim, não, fica tranquilo que nós vamos te entubar. Eu falei, o quê? Doutor, eu aguento! Eu aguento ficar sem. Aí eu só... Pronto. E ali, no meio da cirurgia, eles chamaram o Rodrigo, fizeram a biópsia, e a biópsia deu que era benigno o tumor. Então, realmente, o Senhor não me livrou da fornalha, mas Ele estava lá dentro comigo. E mais do que só um tumor retirado, mas eu sabia que se Deus tinha operado, nenhum resquício daquilo tinha sobrado dentro de mim. Porque quando Deus faz uma obra, a obra dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, eu não teria com que me preocupar, meu Deus, será que isso vai se espalhar pela minha barriga? Será que vai dar em outro lugar? E eu tinha convicção, hoje eu tenho convicção de que o Senhor fez a obra completa. E aí chamaram o Rodrigo, né, para falar que tinha dado benigno, mas que a conduta do doutor, que é oncologista, ele falou assim, Rodrigo, eu tiraria tudo. Aí o Rodrigo falou para ele, mas por quê? Isso é bom? Benigno é bom? Aí ele falou assim, benigno é que não tem nada. Aí ele pegou e falou assim, não, então deixa do jeito que tá. Aí foi retirado o ovário e um pedaço de uma trompa, e o tumor, na verdade, tinha 10 centímetros. Não tinha. Eu olhava para minha barriga e eu achava que aquilo era só uma assimetria, né? Falava, não, nenhum um lado não é igual ao outro, né? E eu achava que era só uma assimetria, mas na gestação eu consegui sentir mais aquilo ali. E o doutor falou para a gente assim, ó, falou para ele. Então, eu não vou tirar tudo, vocês vão ficar aqui até sair a biópsia do laboratório.
E quando sair essa biópsia, se der inconclusivo alguma lâmina, alguma amostra, ela volta para a sala de cirurgia, porque ele ainda não estava acreditando, né? Se der inconclusivo, ela vai voltar e a gente vai tirar tudo que tiver e nós vamos fazer o procedimento que precisa. E aí nós ficamos 2 dias em Londrina, né? E aí veio o resultado e deu que era benigno. E ele falou assim: olha, gente, se tivesse alguma coisa, eu fiz muitos cortes, e se tivesse alguma coisa aí, teria achado, mas não tem nada. É benigno, não precisa, pode ficar despreocupado. E para a glória do Senhor, hoje, a cada dia, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de vida que Ele me deu e por esse milagre e por essa experiência, né? Porque nessa trajetória, mais do que saber quem é Deus, eu pude conhecer quem é o Senhor verdadeiramente, eu pude sentir a mão de Deus, quem é o Espírito Santo e o que é se entregar à vontade do Senhor. Porque no momento que eu me entreguei à vontade do Senhor, aqueles conflitos, aquela coisa, porque eu queria, e eu sei que eu tinha um Deus que podia fazer, então que Deus fizesse. Mas quando eu me entreguei à vontade do Senhor, por mais que não fosse da maneira que eu quisesse, o Senhor fez o que era melhor aos olhos dele na minha vida. E, além disso, eu só quero falar, eu tinha na minha mente, né, o Senhor trabalha em todas as coisas, eu pensava que eu tinha um marido, mas que esse marido, não, se eu ficasse doente algum dia, esse meu marido me abandonaria. Eu falava, não, acho que no dia que eu ficar doente, porque eu não via esse amor e não via esse cuidado dele, né? No dia que eu ficar doente, eu acho que a primeira coisa que o Rodrigo vai fazer é me abandonar. E eu repeti aquilo para mim, né? E pelo contrário, nessa caminhada aí, foi ele que correu atrás de tudo, porque eu sempre fui assim meio desleixada, né? Ah, você já viu o médico? Vou ver. Ainda mais que Deus tá, né? Deus ia fazer. Não, tá bom, vou ver. E aí ele que correu atrás de tudo. Tinha noites que eu acordava e ele estava na beirada da cama chorando também. E ele foi até o final comigo, assim, cuidando de mim de uma maneira. Então, assim, eu pude ver outra pessoa ao meu lado, né? Alguém que eu não conhecia e que eu achava, que eu julgava, mas o Senhor me permitiu ver realmente quem era o meu marido do meu lado. E é isso. E hoje, assim, depois disso, hoje eu me entrego inteiramente à vontade do Senhor. Hoje eu não me preocupo mais com os meus filhos. Tá aí a minha mãe, que às vezes fica, ai meu Deus, e eu falo, mãe, é o Senhor quem está cuidando. Meu filho começou a ir para a escola não, para o futebol, agora de bicicleta. E a gente que cria os filhos fechados demais, você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu falo, Senhor, eu sei que é o Senhor quem está cuidando. Coloca os teus anjos em volta dele. E eu sei que nada vai acontecer se não for realmente da tua vontade. Eu sei que o Senhor pode cuidar, então eu entrego. Hoje eu consigo entregar a minha vida em todos os momentos. Vem uma situação, vem algum momento ruim, que está tudo desfavorável, eu falo, Senhor, se é necessário esse momento, eu sei que o Senhor vai estar ao nosso lado. Eu sei que o Senhor vai nos suprir, eu sei que o Senhor vai fazer o que é necessário. Hoje eu consigo falar sobre o cuidado do Senhor e saber e ter convicção e falar para vocês que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo que momentaneamente a gente não consiga enxergar nada bom na situação que a gente está passando. E uma coisa que a gente deve fazer durante as provações é falar, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Não, por que, Deus? Por que comigo? Por que não? Senhor, o que eu preciso aprender com isso?
Senhor, que essa aprovação, que esse momento não seja em vão, mas que seja um momento de edificação para eu estar mais próximo do Senhor e para eu andar corretamente nos seus caminhos. Cris, eu deixo a palavra com você, porque falar de Deus é uma coisa que, se deixar a Thaís viu, eu vou até de madrugada. Menina do céu, eu tô aqui, olha, chorei aqui várias vezes, me emocionei. Eu já tinha ouvido a sua história, né? E mesmo assim me emocionei. E sabe qual que foi a conexão, ô Aline, entre eu e você? A Thaís já tinha falado de você, né? Daí eu falei assim, eu vou conversar com ela. E eu sempre me animo com tudo, né? O pessoal aqui da mentoria sabe que eu sou animada. Me deu uma ideia, falou, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu falei assim, vou conversar com ela. Ela passou o seu contato, eu vou conversar com ela agora. Mas a hora que você falou, que você entregou, aí eu falei assim, meu Deus, é isso. Porque eu já, né, falei para as meninas tanto desse livro, Deixar Ir, né? Que ele ensina exatamente isso, a entrega. E é o que eu acredito, né? Tanto é que essa oração do Pai Nosso, né? Aquele trecho que você fala, seja feita a sua vontade, é tão forte que isso tem uma frequência altíssima de você saber que Deus é maior que você, que Deus sabe de todas as coisas e o que for feito, se for a tua vontade, ou se for o teu desejo, ou se for totalmente contrário ao seu desejo, é o melhor para você, né? Então, aí quando você falou assim, daí eu falei assim, vamos colocar um título, Como entregar salvou a minha vida, e você falou, isso, é isso, é isso. Eu falei assim, nossa, é essa pessoa que eu precisava para trazer aqui na mentoria, para dizer o quanto é importante nós confiarmos plenamente em Deus. Nós confiarmos totalmente em Deus, que o melhor, seja lá o nosso desejo ou ao contrário do nosso desejo, é o melhor para a nossa vida. Que Deus sabe muito mais que nós, que Deus tem todas as respostas e que Deus sabe tudo e que você não sabe nada. Se coloca no lugar de humildade. Quem sabe é Deus. Você não sabe por que você está passando por aquilo. Você não sabe quais são os desígnios de Deus para aquilo, o que Ele quer ensinar para você e o que Ele quer trazer de testemunho lá na frente. Se a Aline não tivesse passado por tudo isso, hoje ela não teria dado aqui e não estaria aqui dando o testemunho dela. Então, gente, esse era assim, o testemunho que eu queria trazer da entrega. E é assim, Entenda. Cris, quanto mais rápido a gente se entrega, menos a gente sofre, né? Exatamente. Porque a ausência de paz não deixa a gente viver os nossos dias. E quando a gente não se entrega, esse conflito da nossa alma, da gente querer fazer a nossa vontade, esse conflito impede que a gente viva a plenitude de Deus na nossa vida. Entendeu? Então, assim, você viver com paz, viver a chegar ali vai acabar para mim, mas tá bom, eu sei que Deus tem o melhor para mim, Tá bom né? tudo que eu vivi, tá bom tudo que eu aprendi, né? Se for parar por aqui, beleza, Deus. Muito E obrigado. até Até a minha aqui. mãe tá aqui, a minha mãe passou por um momento esses últimos anos, né? Logo após, né? Ela descobriu que tinha um câncer no seio, aí tirou uma parte, e era algo que eu acredito que em outro momento eu ia me desesperar, entendeu? Mas quando a minha mãe falou para mim a primeira vez, ela já fez 3 cirurgias e nessa última ela fez a retirada total do tumor, né? Do seio. E aí, eu não consegui me desesperar. Não é que eu não consegui. Eu entreguei, entendeu? Senhor, o Senhor sabe dos propósitos que o Senhor tem na vida da minha mãe. Então, o Senhor, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, né? E tá aí minha mãe também para contar o testemunho dela, a trajetória dela, Então, ó, né? o Que pessoal tá é todo um mundo exemplo para mim. com
com a câmera fechada, né? Queria conhecer a sua mãe aí, essa mulher guerreira, né? Essa mulher de Deus aí, gente. Abre a câmera aí, vamos tirar uma foto. Ah, eu acho que ela não vai querer abrir, não. Vai abrir. Cadê? Eu acho que ela não vai querer abrir, não. Ô, gente, ó, a Grazi falou Ela assim, gosta de ó. aparecer só arrumada. Só um minutinho, ó, a Grazi falou assim, ó, lindo testemunho, obrigado por compartilhar essa experiência incrível com Deus. Me emocionei várias vezes, que Deus abençoe sempre sua vida. Eu também me emocionei, viu, Amém. Aline? Você trouxe Amém. luz hoje aqui pra gente. Bom, a Ô, Thaís quer fazer uma pergunta. Gente, eu sei que já passou do tempo aqui, né? Eu sei, mas quem quiser fazer uma pergunta, você pode ficar um minutinho mais, Aline? Claro, agora de manhã eu tô bem tranquila. Por mim, pode ficar ela tranquila. pode ficar até de madrugada, Cris, não adianta. Então, Thaís, faça a sua pergunta, daí se alguém mais quiser fazer, eu abro para perguntas, tá? Então, o Cris, quando você perguntou, né, como a gente se conheceu, né? Foi Deus que preparou. Porque eu acho assim que segunda gestação, não sei se todo mundo já sentiu, né? E eu lembro que como a Aline contou para mim esse testemunho dela, foi assim. Eu falei para ela assim que eu tinha um sentimento de medo de morrer agora. Eu nunca tive da Maria Eduarda. Aí a Aline falou assim: "Eu vou te contar meu testemunho". Foi assim que ela começou a contar o testemunho dela para mim. Porque às vezes aqui a gente. Aí eu permito sentir esse medo agora, porque a gente tem que se permitir sentir, mas a gente tem que fazer que nem ela fez, entregar, né? Então, que a vontade de Deus é perfeita. E me dava angústia de contar e de falar para alguém. Nunca nem falei para o Fábio, nunca falei para minha mãe, porque eu falando para alguém, parecia que eu estava atraindo isso para mim. A gente não pode pensar, né? Mas aí eu me senti muita vontade de chegar nela e falar no dia. Primeira vez que eu vi ela, eu falei assim: Aline, eu tenho esse sentimento, né, Aline? Aí foi quando você falou: eu vou te contar o meu testemunho. Então, para mim, isso foi muito, porque nunca mais veio essa eu consigo hoje orar, Deus, eu consigo me acalmar com isso. Quando eu fico meio assim, eu mando mensagem para ela, e daí eu sei que daí ela vai me acalmar também. Mas assim, eu quero te dar, falar obrigado por você estar aqui. Eu te falei, né, no dia que você contou o testemunho, eu falei assim, eu vou levar você esse testemunho para as meninas, vou ver com a Cris, né? Vou convidar você participa. Claro, ela falou já, claro, porque eu acho que é o que a gente precisa. O testemunho, ele das pessoas, ele traz uma vida, né? Eu acho que pra Fortalece, gente né? Fortalece a nossa fé, né? fortalece a nossa fé. Obrigada, Aline. De coração. Eu E o Que que churrasco, agradeço, agradeço. gente. Para eu faço mim, churrasco, eu faço churrasco e o Rodrigo faz o carreteiro, já tá combinado. combinado. Para mim, hoje é uma honra mesmo, assim, falar do Senhor, falar disso que Ele fez na minha vida. E isso mudou tanto a minha vida que antes eu era agarrada a cuidar dos meus filhos, né? Não, os meus filhos, os meus filhos. E hoje eu sei que o Senhor cuida, lógico, não vou largar os meus filhos, né? Tento ensinar a palavra para eles, mas isso me desprendeu para fazer algo muito maior para o Senhor. Então hoje eu fico aqui, Deus, se eu me deu vida, vai, manda aí, o que que você quer que eu faça? Vai, Deus. Me mostra alguma coisa, coloca alguém no meu caminho para eu falar, Senhor, para eu falar de ti, falar da tua grandeza, falar do seu amor, para que as pessoas possam conhecer esse Deus, né? Então, hoje, a minha entrega aos cuidados do Senhor também mudou isso na minha vida. A minha entrega, porque existe um nível, né? Existe um nível assim, num relacionamento, a gente se conhece, a gente começa a conversar, a gente tem um relacionamento, depois a gente evolui no final para um compromisso, né? Então hoje eu tenho porque antes disso acontecer, eu vim de um período de uma frieza espiritual, entendeu? Então, assim, Deus falava muito ali, aquela passagem de Ezequiel 47, que fala das águas nos artelhos, no joelho, nos lombos, e depois nos ombros, e depois a profundidade das águas. E muitas vezes, durante esse período, eu me via assim, vinha essa imagem na minha mente.
entendeu? E eu falava, Deus, ó, eu quero me aprofundar mais contigo antes, né, de tudo isso acontecer. Eu quero mais profundidade, Senhor, me ajude. E aí eu jejuava, tentava, né? Porque quando a gente vem de uma frieza espiritual, isso é muito, muito difícil, assim, você manter. E aí eu via o nível de vigilância que eu tinha, porque na hora que meu Deus, jejum, passou nem 2 horas. Então, assim, foi algo que eu fui adquirindo, né? Aí conseguia jejuar 2 horas, no outro dia não conseguia, porque aí já não vigiava. Então, foi entrando no nível de profundidade, e nesse período, a imagem que vinha na minha mente sempre era eu num rio flutuando, olhando só para cima, sem saber para onde é que eu estava indo, os perigos que estavam abaixo de mim, mas eu sentia a mão de Deus assim me conduzindo, me levando, entendeu? Eu era nítido isso, vinha flashes assim, como se eu tivesse me vendo nessa situação, né? E hoje, assim, muito além de um relacionamento, eu tenho um compromisso com Deus, né? E aí a minha gratidão a Deus foi tanta assim, é tanta, né? E tem hora que eu falo, Deus, às vezes eu ajoelho para orar, eu não consigo pedir, eu só fico chorando e falando, o Senhor é maravilhoso, Deus, Deus, que Deus é esse? E aquele momento, assim, de sentir realmente a presença do Espírito Santo e eu ficar assim, meu Deus, como é que eu posso fazer para poder demonstrar esse amor? Porque eu não consigo, parece que não alcança, meu Deus. E aí Deus um dia ministrou assim no meu coração. Aline, eu amo você, só dá um tchau para minha amiga aqui. E você faz parte desse testemunho, tá? Você faz parte desse testemunho. O Senhor te usou grandemente na minha vida para que eu pudesse clamar e para que eu tivesse maior experiência com o Espírito Santo de Deus. É porque você entrou depois. Te amo, vai com Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia. E eu orava e falava, Deus, como é que eu posso, Senhor, retribuir isso que o Senhor tem feito? E aí veio um dia, assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo, apacenta as minhas ovelhas. E aí veio a passagem, né, que Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele fala assim, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E aí Pedro ficou triste e falou assim, tu sabes, Senhor. E aí Jesus fala para ele assim, então apacenta minhas ovelhas. E ali o Senhor ministrou ao meu coração que a maior forma da gente demonstrar o amor por ele é apacentando as ovelhas dele. Além da gratidão, né? A gente ser grata a Deus por todos os dias, todas as coisas. Verdade. Ô, Vivi, você quer fazer alguma pergunta? Espera aí. A Viviane abriu o microfone, não sei se ela quer perguntar alguma Não, coisa. eu vou sair. Obrigada aí pelo testemunho, muito lindo o testemunho, né? E a gente, eu acho que todas aqui estão buscando, né, viver esse amor, né? Essa entrega, essa, esse resgate de nós mesmas, né? Porque é a gente se resgatar. Quando a gente confia no Senhor, a gente confia em nós, a gente começa a se resgatar, né? A gente sai um pouco dessa visão de não acreditar nas coisas, de não acreditar nas pessoas, né? E de ver que tudo é ruim. A gente começa a entregar e a viver esse amor. É o que a gente está buscando aqui também, né, Cris? Todas nós, né? E aí, viver ali desse amor aí é o que a gente está tentando aqui, Aline, sim, juntas, né? E você vem aí clarear mais ainda para a gente saber que é nesse caminho, a gente está nesse caminho, sabe? E não é fácil todos os dias, a gente sabe das dificuldades de todas aqui, de estar aí perseverando e saber que no amor a gente encontra, né? Então, eu estou sempre nessa também. Quando eu estou em algum lugar, eu pergunto, o que eu tenho que aprender aqui? E a que eu tenho que entrega, né, gente? Assim, o principal é a entrega, é a confiança total. É você olhar para você e saber que você não sabe nada, que você não tem as respostas, que você
não sabe o que é melhor para você. Na visão da Aline, ela achava que ela tinha que viver. Ela estava pressionando Deus. E Deus não cede à nossa pressão, gente. Deus não cede à chantagem, né? E aí, no momento que ela, não, pera lá, deixa eu me colocar aqui no meu lugar, faça a tua vontade. Você sabe mais do que eu. Se for para me levar, eu sei que você vai cuidar dos meus filhos. Se for para eu ficar aqui, eu sei que vai ser o melhor, mas faça a tua vontade. Eu entrego. Eu estou entregando. Aí, aí veio o milagre, né? Porque não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente quer, é conforme a vontade de Deus. Eu acho que esse é o grande Amém. aprendizado do testemunho da Aline. Não seja feita a tua vontade, mas é entregar de verdade, é saber que seja lá o que for que vier, é porque era o melhor para você, mesmo que for aquilo que você não espera, mesmo que for aquilo que você não queira, é o melhor, né? Então, Aline, eu quero te agradecer demais, de coração, o teu testemunho é lindo, de verdade, é comovente, você, né, conseguir, naquele momento, lá naquele hospital, chegar nesse nível de consciência, de entregar, a tua frequência se elevou lá em cima, né, para você conseguir fazer essa entrega. Eu só tenho a agradecer a Thaís, né, que conheceu você, que ficou sabendo o testemunho e quis trazer aqui para nós, para a gente ter essa honra de ouvir o teu testemunho e dizer muito obrigada. A Marlene abriu o microfone. Marlene, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer também, porque eu ouvi o tempo todo com a câmera fechada, mas eu estava atenta, é que eu estava na batalha aqui. Mas que o testemunho dela é maravilhoso, é uma lição de vida incrível, e fica esse aprendizado para nós, né, que a gente só consegue quando a gente realmente entrega. Essa é a nossa dificuldade, é a entrega, é querer que ele faça a nossa vontade e não a dele. A partir do momento que ela entregou, Deus fez, É, né? que É daí a não tinha entrega. pressão, né? Daí, agora eu vou agir do meu jeito aqui, né? É. Na verdade, fica essa lição para nós, né? É uma Essa lição. lição, é uma lição. E, gente, recomendo vocês dois livros, tá? Ela falou muito, né, da Batalha da Mente, ela falou no começo do. Então, esse livro aqui pode ajudar muito vocês, tá? O Campo de Batalha da Mente foi a batalha que ela teve entre ela e ela mesma, né? Porque ela queria viver e ela estava pressionando Deus. E esse livro aqui que vai ensinar vocês a se entregarem, se renderem a Deus, entregar a vida para Deus e deixar que Ele faça a vontade dele, que Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, eu recomendo esses dois livros. Aline, depois a gente conversa mais, tá? Lá pelo WhatsApp, para a gente ver mais testemunhos aqui, de repente até a tua mãe aqui, né? Se ela tiver vontade também. E muito obrigado, Deus abençoe, que você possa levar esse testemunho para milhares de pessoas, que você Amém. possa Tchau, estar Viviane. falando isso para milhares de pessoas. Fica com Deus e Deus te Amém. abençoe muito mais para que você conte muito mais testemunhos de Deus, assim como você contou esse, tá bom? Tá bom, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue abençoando esse grupo maravilhoso, que o Senhor continue te concedendo força, Cristiane, porque a gente sabe que quando a gente faz algo para o Senhor, nós não estamos mexendo nesse mundo, mas sim no mundo espiritual, né? E aí só quem está à frente sabe o que passa às vezes, né? Às vezes a Cristiane chega aqui sorrindo, mas ela sente a opressão para ela chegar até ali, né? Então, que o Senhor continue te blindando, te fortalecendo e te abençoando para trazer essa palavra maravilhosa do Senhor aí para essas mulheres maravilhosas. Ô, Aline, eu gravei essa aula, tá? Eu vou passar lá no grupo, daí eu vou passar para você mandar essa aula para quem você quiser, tá? Tá Essa bom. aula é uma aula de utilidade pública, né? Eu acho que todo mundo deveria assistir essa aula. Estando no YouTube, você tem a oportunidade de passar, porque o seu testemunho foi bem explicado aqui, você trouxe todas as etapas, né? Então, e aí depois a gente conversa. Eu tenho que ir à academia correndo, que a academia de faxinal fecha, menino. E daí Muito obrigada, gente. depois a gente Fiquem com conversa Deus. mais, tá? Tá Beijo, gente. bom. Fiquem com Deus. Bom final de semana na presença de Deus. Nós voltamos na terça. Convidem mulheres, tragam mulheres, porque nós somos mulheres que têm a coragem
de mudar a nós mesmos. Muitas pessoas querem mudar o mundo, mas poucas pessoas estão dispostas a entregar a vida a Deus, fazer a vontade de Deus e mudar a si mesmo para que o mundo melhore de verdade. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigada, Aline. Eu que